A gente conta agora, falando Lula, que ele discursou na manhã de hoje na reunião dos BRICS, um grupo que reúne as principais economias emergentes do mundo. Em seu discurso, Lula criticou a dolarização do comércio mundial e reforçou que os países do bloco têm que se unir em prol dos avanços de medicamentos e da inteligência artificial. Vamos acompanhar um trecho do discurso de Lula. Mesmo sem estar pessoalmente em Kazan, quero registrar minha satisfação em me dirigir aos companheiros dos BRICS. Quero agradecer o apoio que os membros do grupo têm estendido à presidência brasileira do G20. Seu respaldo foi fundamental para avançar em iniciativas que são cruciais para a redução das desigualdades, como a taxação de super-ricos. Nossos países implementaram nas últimas décadas políticas sociais exitosas que podem servir de exemplo para o resto do mundo. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza já está em fase avançada de adesões. Convido todos a se somar à iniciativa que nasceu no G20, mas está aberta a outros participantes. O BRICS é ator incontornável no enfrentamento da mudança do clima. Não há dúvida de que a maior responsabilidade recai sobre os países ricos, cujo histórico de emissões culminou na crise climática que nos aflige hoje. É preciso ir além dos 100 bilhões anuais prometidos e não cumpridos e fortalecer medidas de monitoramento dos compromissos assumidos. Os dados da ciência exprimem um sentido de urgência sem precedentes. O planeta é um só e seu futuro depende da ação coletiva. Também cabe aos países emergentes fazer sua parte para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus. Na COP30 em Belém, vamos juntos mostrar que é possível conciliar maior ambição em nossas contribuições nacionalmente determinadas com o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas. Na presidência brasileira dos BRICS, queremos reafirmar a vocação do bloco na luta por um mundo multipolar e por relações menos assimétricas entre os países. Não podemos aceitar a imposição de apartheids no acesso a vacinas e medicamentos, como ocorreu na pandemia, nem no desenvolvimento da inteligência artificial, que caminha para tornar-se privilégio de poucos. Precisamos fortalecer nossas capacidades tecnológicas e favorecer a adoção de marcos multilaterais não excludentes, em que a voz dos governos prepondere sobre interesses privados. Os fluxos financeiros continuam seguindo para as nações ricas. É um plano Marshall às avessas, em que as economias emergentes em desenvolvimento financiam o mundo desenvolvido. As iniciativas e instituições dos BRICS rompem com essa lógica. A atuação do Conselho Empresarial contribuiu para ampliar o comércio entre nós. Além da reunião, os países integrantes divulgaram uma lista de 13 países que podem ser incluídos como colaboradores dos BRICS e ficaram de fora da lista a Venezuela e a Nicarágua. O pleito para que ambos fossem excluídos foi liderado pelo Brasil, que considerou ser inviável ter dois países no grupo, principalmente pela falta de transparência nas eleições e na perseguição política a seus adversários. De acordo com embaixadores, os representantes da Rússia, Índia, China e África do Sul, grupo original que formou os BRICS, ouviram as críticas dos embaixadores brasileiros e todos concordaram em não aceitar a inclusão da Venezuela e Nicarágua. Vale lembrar que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, viajou de surpresa para a Rússia e participou ali paralelamente como convidado do encontro dos BRICS. Inclusive, teria se encontrado com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e já tem notícias surgindo lá de que Putin teria apontado a Venezuela como, aspas, um sócio confiável de Moscou, embora seja pouco provável que haja a entrada da Venezuela aí diante de todo o cenário que vem se apresentando, principalmente em torno das eleições do país. É isso, Rafael Mourão. Sobre o negócio da moeda aí, é uma velha história da esquerda, eles ficam tentando, né? Aliás, até o Galípolo, que vai pro BC, inventou lá junto com
o Haddad, o tal do SUR, que seria a moeda comum do Mercosul. A Dilma volta e meia fala nessa moeda, ela é contra o dólar. Eles têm dificuldade de entender que a economia é algo vivo. Remete a lá os anos 40, quando Keynes quis inventar a tal da Bancor, que seria uma moeda única, e ele acabou só fortalecendo o dólar naquela ocasião, e é isso que acontece. Você veja, o Lula falou, isso aí o dólar já subiu aqui no Brasil, o mercado financeiro já mostra isso. É uma ideia utópica que não vai dar certo, e o Brasil tem outros problemas para se preocupar. Então, sobre a moeda única que ele quer criar junto com a Dilma, é loucura, não vai dar certo. Ponto. A segunda questão, o Brasil acerta quando veta Venezuela e Nicarágua. O Brasil é o único país da América nos BRICS. Então, a opinião do Brasil é muito levada em conta, como não poderia deixar de ser. É como se alguém pedisse a sua opinião sobre um vizinho para ele entrar em uma confraria sua. Você mora mais perto do cara lá, o cara é gente boa? É mais ou menos isso, né? Estou resumindo aqui, claro, e simplificando uma relação diplomática internacional, mas é mais ou menos isso. A Venezuela, né, é uma ditadura. Não tem por que o mundo reconhecer ela como um país em uma lógica de mercado, já que, pelo contrário, né, é um país que está matando as pessoas de fome e que não tem qualquer tipo de liberdade sendo oferecida. A Nicarágua é a mesma coisa. A Nicarágua está fechando emissora de televisão, está expulsando freiras e padres. Olha o nível. É disso. A nossa imprensa não costuma noticiar isso. A CNN teve que ir embora da Nicarágua, Rafael Moron, porque o ditador lá, o maluco, não quer que ninguém fale verdades sobre o que está acontecendo por lá. Então, acerta o governo brasileiro que diz não para a militância e vê a realidade. Pois é, Marcos, sobre essa questão das eleições na Venezuela, a gente percebe que cada vez mais nomes da esquerda, à exceção do PT, vem fazendo esse reconhecimento. Para trazer um paralelo, a gente teve ontem ali, para surpresa de uma parcela muito militante, por exemplo, o próprio Boulos, trazendo que as eleições não foram limpas, né? Trouxe ali essa declaração, causando arrepios, por exemplo, na base que acaba tendo ali uma leitura mais progressista. Mas voltando à questão dos BRICS, esse discurso da moeda, eu lembro que nós noticiamos aqui lá em 2023, quando houve a reunião na China, e acho que foi a primeira viagem que Lula fez depois que foi reeleito à China, em que inclusive ele questionava quem foi que colocou o dólar como a moeda, por que a gente não pode fazer cada um com a sua, depois os bancos centrais que se resolvam, né, que ficou uma coisa até meio estranha para você fazer negociações internacionais. Como é que os bancos centrais vão ficar se resolvendo depois com cada empresário que resolver, fazer cada país que resolver intermediar ali uma questão de negociação. Então, nem o discurso foi reciclado basicamente aí pro encontro que ele não conseguiu comparecer. É o mesmo do encontro anterior. E aí é aquela coisa atrasada, porque o dólar é uma arma. A Dilma falou isso de novo, ela tinha falado no passado, tô até vendo aqui que ela falou de novo numa reunião nesta quarta. Dilma Rousseff, gente. Todo mundo lembra dela. E aqui independe da sua posição ideológica. Todo mundo lembra o que ela fez com o país, né? Ela quer agora ensinar o mundo de economia. Não dá, né?